Bom dia, igreja. Eu saudo a cada um de vocês com o amor de Cristo Jesus, na paz e na graça. Que Deus, nesta manhã, possa permanecer conosco e falar conosco, né? Interessante, não combinei nada com o Mauro Sérgio e durante o louvor, ele citou algo que nós iríamos mensurar na mensagem desta manhã, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito mesmo, né? Ele é incomparável mesmo, né? E realmente nós temos esse questionamento dentro de nós. Por que acontece com fulano, não acontece com o outro? Por que fulano foi aprovado na universidade, meu filho não? Por que Deus curou certa pessoa e não aconteceu comigo? E nós estamos tempo de joelho dobrado, orando, buscando, e não acontece conosco. Sabe por quê, amados? Porque os mistérios pertencem a Deus, e Deus é Deus. Ele é Deus. Nós não temos que questionar Deus, nós temos que apenas seguir o caminho, seguir a sua direção, o seu rumo. E o tema da mensagem de hoje, que Deus tem trabalhado, essa mensagem foi primeiro para mim, né, tem trabalhado em mim. Deus quer melhorar a nossa visão espiritual. Amém? Deus quer a cada dia nos mostrar o mundo espiritual, o reino espiritual, como ele é, como nós devemos agir no meio dele. E eu quero que, inicialmente, que nós abrimos a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3,14. A visão espiritual é a capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual. Os olhos espirituais podem ser abertos somente através do conhecimento genuíno de Jesus Cristo. A visão terrena, ela é cegueira. São aliadas entre si, contrárias à verdadeira visão espiritual. Amados, para não ter confusão, a visão terrena e a cegueira espiritual são aliadas entre si e contrárias à verdadeira visão espiritual. Ou seja, quando nós enxergamos somente aqui, imagine vocês, nós temos conhecimento do que Jesus fez por nós. Quando nós olhamos essa cruz, nós que estamos vivendo no Evangelho, nós sabemos o que Jesus fez por nós. O que ele fez, ele morreu por nós, ele sofreu por nós, ele teve dores profundas por nós. Mas quando nós estamos com a cegueira espiritual, nós não conseguimos enxergar nenhum palmo diante do nosso nariz do que foi feito por nós, do que Jesus fez por nós. Em 2 Coríntios 3,14, ele está nos dizendo essa questão dos olhos vedados, né? Os olhos vedados, quando nós ficamos com nossos olhos vedados espiritualmente. E talvez nós que estamos no meio do Evangelho, a gente consegue alcançar pelo menos 5% do que Jesus passou. Mas isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar, falando espiritualmente, o que Jesus fez por nós. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado em Cristo, ele é removido. O 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Os fariseus, amados, eram um povo, ainda é, um povo de coração duro, coração endurecido. Porque muitas das vezes, o que eles faziam? Ficava só na mente, não caía até o coração. E a revelação de Cristo, ela precisa descer até o nosso coração.
Somente através do Espírito Santo que nós podemos entender essa aliança, essa nova aliança de Cristo Jesus em nós. Somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos entender essa nova aliança do Senhor Jesus para conosco. Somente através dele. E o que é uma visão? É algo em sonho ou estado de êxtase, usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Muitos profetas nos tempos bíblicos tiveram visões divinas, que foram registradas, estão registradas nas Escrituras. Por outro lado, a visão também pode ser uma espécie de magia ou ilusionismo, ou seja, ela pode ser enganosa, pela qual se busca conhecer coisas futuras e obter conhecimentos ocultos. Nós temos confirmações disso dentro da palavra de Deus. Tanto naquela época, quanto na de hoje, muitos dentro da igreja, estão com os olhos vedados. Porque ainda não teve aquela liberdade com o Espírito Santo, aquela aproximação do dia a dia de estar com o Espírito Santo, para poder entender as coisas espirituais. E nós necessitamos disso diariamente, para que nós possamos crescer espiritualmente, para entender qual é a mensagem de Deus, por que com uns ele traz o resultado já de imediato e com outros não. Tem mistério. Ele sabe por quê ele quer fazer isso conosco. Somente o Senhor, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E o que significa para nós ter uma visão espiritual? Ter uma visão espiritual significa ver além dos olhos humanos. É ver o poder de Deus e não a circunstância que nos envolvem. Essa clareza diante de todas as situações da vida pode ser aperfeiçoada através do conhecimento da palavra de Deus e da caminhada na fé e na comunhão com o Espírito Santo. Lá em Salmo 119, diz assim para nós: abre os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É isso que nós precisamos pedir cada instante para o Senhor. Que Ele tire a veda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar as maravilhas dEle. Tirar essa vedação espiritual que muitas vezes nós só enxergamos terreno. E somos, incrível que nós somos reclamões, né? Reclamões demais. E muitas das vezes o nosso coração não aceita aquilo que o Senhor tem para nós. Não aguardamos com paciência, com o coração em paz, daquilo que o Senhor tem. Pode trazer nesse momento, pode trazer amanhã, depois, daqui 3, 5, 10 anos. Quantos que eu já conheço que teve bênçãos aí com 15 anos depois, 20 anos depois, mas chegou. E essa esperança ela precisa estar marcada dentro de nós, ela precisa estar firme dentro de nós. Por que nós não enxergamos? Por causa da veda espiritual. Como é que nós vamos chegar? Quando nós estamos mais próximos. Visão versus cegueira espiritual. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. A cegueira espiritual é muito pior que a cegueira física, visto que conduz a quê? Nós convivemos com isso diariamente. A tentação, a cobiça, ao pecado, à escuridão da morte. É isso. Nós estamos rodeados disso todo instante. Quem convive com isso aqui, ó? Tentação. Todos os dias nós temos isso. Pecado. Estamos rodeados a todo instante. E aí, a escuridão veda os nossos olhos. Nós não temos como nos enxergar quando nós estamos próximos, quando nós estamos com o Wi-Fi de Deus. Quem está com o Wi-Fi de Deus aqui? Wi-Fi. Conectado com Deus. Então precisamos estar conectados com o Wi-Fi de Deus. Por quê? Nós somos frágeis demais. Qualquer coisinha, qualquer coisa, demandamos. Esse Deus não existe. Não fala comigo, não está comigo. Isso é da nossa natureza. Nós já nascemos com essa natureza. Natureza pecaminosa, de reclamões. Ah, fulano não olha para mim, fulano não está comigo. Isso é cegueira espiritual, amados.
Amados, quando nós estamos conectados, nós ficamos mais fortes, ficamos mais preparados diante de Deus, diante de qualquer circunstância que nós estamos vivendo, nós estamos mais preparados. E eu fui buscar algo dentro da Bíblia, em relação à visão espiritual, o que Deus tinha ali, assim, lá tem muitas, vamos dizer, muitos ensinos da cegueira espiritual. Mas algo me chamou muita atenção, que está no Evangelho de João 9, de 32 a 41. É um pequeno estudo que nós vamos estar falando. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado. Isso os fariseus, viu, amados? E ao encontrá-lo, diz: você crê no Filho de Deus? Jesus perguntou para ele. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem diz: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amados, não é diferente nos dias de hoje. Muitos lê a Bíblia, só que ainda não consegue descer para o coração. Essa viagem da mente para o coração, somente o Espírito Santo pode fazer. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor, para que possa ampliar a nossa visão espiritual. Essa viagem, ela é distante, parece perto, né? Parece perto, mas ela é muito distante. E somente o Espírito Santo pode colocar esse selo no nosso coração. Somente o Espírito Santo. Aqui diz, no Evangelho de João, nesse capítulo 9, nós encontramos uma interessante história sobre a essência da visão espiritual e a resolução do problema, que é do pecado, da cegueira espiritual. Ela ensina-nos que tudo gira em torno de conhecermos Jesus e crermos nele. Somente isso. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Aqui nós vemos o contraste entre a atitude de um homem que nasceu cego, mas conseguia ver quem Jesus realmente é, e a atitude dos líderes religiosos do povo, que afirmavam ver e conhecer tudo, mas não enxergava que Jesus era o Salvador e enviado de Deus. Sabe por quê, amados? Muitos têm a letra, o conhecimento, sabe muito, mas não vive, né? E naquela época os fariseus também não era diferente dos dias atuais. Muitos têm muito conhecimento, mas pouca ação, né? O Senhor nos ensina que nós precisamos levar o Evangelho até os confins da terra. E às vezes, estou falando por mim, amados, ficamos estagnados. Esperando o quê, pastor Wesley? Esperando o quê? Estagnados. O Senhor mandou. O que é que nós temos que fazer? Ir para ação, como um soldado de Cristo. Mas sabe por que muitas das vezes isso nos impede? Esse medo, essa insegurança? Porque aquelas pessoas que estão próximas de nós, elas estão com os olhos vedados. E é assim mesmo. Nós precisamos falar de Cristo, do que Ele fez nas nossas vidas, do que Ele tem feito, o que vai fazer. É isso que nós precisamos fazer todos os dias nas nossas vidas. Mesmo que aquelas pessoas sejam incrédulas, elas estejam com os olhos vedados, mesmo que elas estejam, porque a semente, ela fica, ela permanece, ela está sendo plantada, ela permanece, e você não sabe o dia que ela vai frutificar, vai
trazer o bom fruto para nós. E aquele povo ali, diante dessa situação, ali eu destaco ali o versículo 39, Jesus, ele disse assim, eu vim a este mundo para juízo. Em destaque dessa mensagem, ele diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Por quê? Os mistérios são do Senhor, eles não são nossos. Os mistérios pertencem a Ele. Isso nós precisamos entender. Né? Quantos ficaram de boca aberta, muitos não acreditaram quando Jesus saiu vivo daquele túmulo. Quantos? Né? E hoje também, eu tenho certeza, se Jesus fosse, não vai ter, repetir esse mesmo acontecimento, não seria diferente. Né? Não seria diferente. Os olhos estão vedados e nós precisamos pedir ao Senhor. O Senhor, tira a vedação dos nossos olhos, pastor Wesley. Retire isso dos nossos olhos. Faça-nos enxergar, Senhor, com os olhos espirituais, o que o Senhor quer nos mostrar. E é isso que nós temos que pedir todo instante, manhã, de tarde, de noite, ao levantar, ao deitar. Porque, amados, os desafios, eles são grandes, são enormes nas nossas vidas, diariamente. E eles não param até o dia que você partir dessa para outra. Até o dia. Quem pensa que vai ter moleza, não vai ter, amado. Não vai ter moleza. E aí, nós que temos que estar mais preparados, buscando mais. É isso que nós precisamos fazer. Então, aquele ex-cego físico, depois da cura física, aquele homem foi interrogado pelos fariseus, que descontentes o expulsaram do templo. Isso significava que ele estava excluído da comunhão religiosa da sociedade. Acontece isso conosco hoje. Muitas vezes as pessoas afastam de nós porque nós seguimos a Jesus. Nós temos a luz do Senhor, que está conosco, que anda conosco. E muitas vezes pessoas, não, aquele cara é chato, não dá para ficar com ele. E ele afasta. Isso é natural. Naquela época também acontecia isso. Por isso que nós temos que estar com o Wi-Fi de Deus interligado. Precisamos estar com o Wi-Fi do Senhor conectado. Quando confessou a sua fé em Jesus, como seu Senhor e Deus, manifestando a adoração verdadeira, aquele homem que fora curado da cegueira física, passou também a enxergar as coisas espirituais. Então, a semente caiu no coração dele. Por isso que ele poderia ter uma visão mais ampla, mais direcionada, né? A visão dele seria muito mais ampla. Lá em Atos 28, 27, diz assim, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eles se curariam. Então, ouvir, ficar com os ouvidos atentos, entender com o coração é primordial para as nossas vidas, entender com o coração e converter-te, né? E esse é o primeiro amor, né? Esse é o primeiro amor que jamais nós esqueçamos, né? A primeira vez que nós ouvimos falar de Jesus, nunca me esqueço da minha primeira vez. Eu, ignorante, né? Ignorante, não queria nem passar em porta de igreja, desse povo aí que... desse povo, esses crentes, não queria nem passar na porta. E um dia, um amigo meu que hoje mora na Paraíba, eu fui convidado, ele tinha comprado um apartamento e ele queria inaugurar esse apartamento. E quando lá eu cheguei, eu vi aquele povo lá com Bíblia na mão, atravessando um momento de saúde não bom naquela época, assim. Na realidade, estava difícil, viu, pastor Wesley? Naquela época eu estava querendo pegar a mala e ir embora.
né? Mas, naquele dia, Deus tem a maneira dele de fazer, viu, pastora Roseli? A maneira dele, e que nós, muitas vezes, não entendemos. E ali o povo estava falando da palavra, eu lembro como se fosse hoje, pastor Wilson, pastora Maria do Carmo, estava lá, e no final, aí eu pensando comigo lá no meu canto, eu falei, rapaz, mas o meu amigo, ele sabe que eu não gosto de crente, ele sabe, me trouxe aqui, ele me trouxe aqui, aí eu sei que foi desenrolando a mensagem, teve um chá, e no final, eles convidaram, foi muito sutil, eles não falaram assim, quer aceitar Jesus, não, eles falaram assim, o pastor Wilson falou, quem gostaria de conhecer o amor de Jesus? Aí a Kelly já de imediato, a Kelly gostou já de imediato, eu falei, eu vou pensar. Eu vou ver, esse trem aí, esse negócio desses crentes, não é comigo não, viu, pastor Wesley? Rapaz, aí eu sei que nós começamos a fazer o Casados para Sempre, eu que estava pensando, eu estava ali naquela época ali com 2, 3 anos de casado, pensando já pegar a mala e ir embora, as mudanças são grandes, né, pastor? E a gente precisa aceitar, precisa ir moldando nós. Aí, eu já comecei a pensar diferente, porque eu via as mudanças da Kelly, aí eu falei assim, esse Deus existe. Ele existe. Se ele existe, eu quero ele para mim, pastora Roseli. E aí, foi isso que aconteceu. E de lá para cá, eu desci as águas no ano de 95, e até hoje, o ano de 95, nunca mais parei de andar com Jesus. Ainda tem muitas falhas, amados. Ainda, às vezes, minha visão espiritual ainda precisa melhorar muito. Por isso que essa palavra tem falado comigo. Os líderes religiosos, os fariseus, tão descrentes, duvidaram que Jesus era Cristo, o Senhor. Eles não admitiam que aquele grande milagre tivesse realmente acontecido. Por isso, investigaram a vida e os pais do homem curado, do cego. Tais cegos eram eles que queriam que a história da cura fosse falsa, para que assim pudesse expor Jesus como um charlatão e impositor. Então, eles queriam envergonhar Jesus, né? Ali na passagem mostra isso. Mas apesar de todo o conhecimento que tinham e da vida dedicada à lei de Deus, aqueles homens eram os verdadeiros cegos da história. Tendo a luz à sua frente, preferiam permanecer na escuridão. Com as mentes cauterizadas, não queriam enxergar que Jesus era o Filho de Deus, um Salvador prometido. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios 3,14, vou repetir, na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ela é removida. Somente através do Senhor é removido esse véu. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que somente através da revelação do Espírito Santo nós podemos alcançar essa graça. E o Senhor nos mostra o caminho, como nós devemos agir, para que nós possamos ampliar a nossa visão espiritual. Ele nos mostra. Vamos ver? Abra lá em 2 Reis 6, 16 e 17. Primeiro, ele pede assim, ore. Foi o que o profeta Eliseu fez. O profeta Eliseu, ele orou para que seu servo visse a dimensão espiritual. Amados, se nós pudéssemos ter pelo menos 10%, hein, pastor? 10% dessa visão. Eliseu estava no Wi-Fi mesmo, né? Eliseu estava firme no Wi-Fi de Deus. E diz assim, ele respondeu, não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogos ao redor de Eliseu. É isso. Nos momentos difíceis, Senhor, abra os olhos deles para mostrar o exército que está comigo, saber que o Senhor está comigo, que os teus anjos estão comigo. É isso que nós temos que viver
diariamente. Sírio cercou com um exército a cidade para prender o profeta Eliseu. Ele teve medo porque não enxergava que Deus estava com eles para os livrar. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, o nosso medo desaparece, porque vemos que Ele está do nosso lado para nos guiar, nos proteger e nos guardar. Amém? Só o Senhor nos traz segurança. Só Jesus Cristo pode fazer isso conosco, pastor Wesley. O homem que ele pode trazer palavra bonita. Eu posso aqui na frente vir falar bonito. Posso. Mas somente o Senhor Jesus é que traz essa esperança, essa segurança para nós. Porque nós somos pecadores, amados. Já nascemos lá com o pecado do Éden. Infelizmente. E nós vamos passando pelo treinamento do Senhor no nosso dia a dia. Amados, vocês já viram? Tudo que se torna muito especial, ele é forçado. Por exemplo, o diamante, quando ele se torna aquela pedra preciosa, que é caríssima, valiosa, ele é prensado. Ele passa pelo fogo. Ele passa por diversas etapas. O pessoal da área, do segmento, sabe dizer isso. E nós também, pastor Eras, não somos diferentes, não. Para nós alcançarmos o reino, somente Deus, o mistério é dele. Só Ele sabe como é que Ele vai agir conosco. Olha, Elton, agora não. É assim. Vai ser assim. É do jeito dele. Só que nós queremos tudo para ontem com Deus. Por que somos assim, hein, gente? Por que somos assim? Queremos tudo para ontem. Nós queremos resultado para ontem, nós queremos a casa bonita para ontem, nós queremos o melhor salário para ontem, o melhor carro para ontem. Nós queremos tudo. E aí, precisamos ter a visão espiritual, retirar a cegueira espiritual para que nós possamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. O segundo passo que o Senhor nos ensina, nós precisamos receber inspiração do Senhor, ajuda do Senhor. Então nós precisamos estar conectados com o Wi-Fi do Senhor. Nós precisamos estar ligados com o Senhor. Lá em Salmos 34:5 diz assim, olhai para Ele, e sede iluminados os vossos rostos, para não ficarem decepcionados. Porque quando vem a resposta do Senhor, o seu coração acalma. O nosso coração acalma. Agora, quando não temos a resposta diretamente do trono, ficamos confusos, perdidos. Não sabemos para onde ir. E é por isso que o Senhor nos pede, pastor Daniel, que nós ficamos tranquilos, quietos, aguardando nele. Eu sei que é muito difícil tomar essas atitudes, mas é isso que ele nos pede. E aí a gente precisa ir treinando o coração, né? Para nos tornarmos um diamante purificado perante o Senhor. Amém? Nós podemos olhar para o Senhor através das Escrituras. Quando você está lendo, você está no Wi-Fi do Senhor, está conectado. Pela oração, pela meditação, refletindo, praticando as vontades do Senhor, que é isso que agrada o Senhor. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Fazer um mandamento do Senhor, que é a Santa Ceia. Daqui a pouquinho nós vamos fazer isso. Terceiro, persevere. Parece que o Mauro Sérgio estava conectado comigo nessa palavra. Nem falamos nada, né? Não, né, Mauro Sérgio? Persevere, persiste, e seja preparado diante das aflições. Ali que nós estamos sendo preparados. Jó fez isso. Jó fez isso. Né? O momento dele foi duro, de Jó. O momento de aflição dele foi pesado, foi forte. E lá em Jó 42:5 diz assim: eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quem quer isso para a sua vida? Eu só te ouvia.
Agora meus olhos estão te vendo. E você sabe como é que você alcança essa graça? Permanecendo perante o Senhor Jesus. Conectado no Wi-Fi de Jesus. Buscando diariamente. Trazendo Ele para perto, do Espírito Santo para perto de você. Para melhorar a nossa percepção no Senhor, por vezes, Ele permite que enfrentamos lutas, sofrimentos na vida. Como Jó, que conheceu melhor a Deus depois das suas tribulações, assim também nós o veremos melhor se permaneceis fiéis nas nossas dificuldades. Então, quando tiver ali, que você estiver na parede, acalma o seu coração. Nós vivemos lá em casa há um ano atrás, momentos difíceis, de escuridão, luta. Sabe, teve um momento que eu vou dizer para vocês, eu vou ser franco, teve um momento que eu falei assim, meu Deus, será que eu vou aguentar? Será que eu vou ser persistente, forte o suficiente para aguentar? Porque teve um dia que a médica ligou para minha filha, para a Isabelle, e falou para alguém ir lá no hospital, porque a Kelly estava com o fôlego baixo demais. Então, e eu nunca esqueço que Isabelle, graças a Deus, uma menina do Senhor, e ela falou assim, olha, nesse momento nós vamos eu vou fazer uma oração, nós vamos gravar esse áudio, eu quero que o senhor passe esse áudio para a equipe. E nós confiamos que minha mãe vai ficar bem. E quando foi, isso era mais ou menos às 2 horas da tarde, quando ela gravou o áudio e colocou nos ouvidos dela. Detalhe, hein? Colocou o áudio no ouvido dela. Ela estava entubada, né? Estava entubada. E quando foi, depois das 17 horas, o coração voltou a bater normal. É um milagre do Senhor. E são milagres que o Senhor faz na nossa vida, amado, que nós não podemos esquecer jamais. Nós temos que sair divulgando isso, falando do que Cristo faz nas nossas vidas todos os dias, todo instante, as mudanças que Ele transforma nas nossas vidas, o que Ele faz na nossa vida, isso tem que ser difundido, divulgado, colocar numa placa, numa estampa, onde passa todo mundo e pode ver desses milagres. Muitos não vão acreditar, mas a semente ela fica plantada. Uma hora isso vira. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Esses milagres eles precisam ser falados. Outro ensinamento que o Senhor nos mostra, para que nós possamos possuir a visão celestial, nós devemos manter o nosso coração puro, sem mácula. Porque muitas das vezes nós enxergamos maldade em tudo. Fala uma coisa para você, mas será que é? Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Deixe essas coisas para o Senhor. Nós temos que manter o nosso coração protegido. Se existe maldade, deixa que o homem toma conta, ele mesmo sucumbe para lá. Mas nós, como servo do Senhor, nós precisamos estar com o coração, pastora Roseli, puros, preparados. Entregar para o Senhor, deixa que Ele julga, deixa que Ele cuida. Eu não tenho nada a ver com isso. Se fulano é isso, é aquilo, se deixa de ser, é com ele para lá, ele com Deus. O problema é dele. Então, o nosso coração precisa manter puro, que Mateus, lá em 5,8, diz assim, ó, bem-aventurados os puros de coração, pois estes vão encontrar com Deus. Esses verão a Deus. Um coração puro. Ele é quebrantado, limpo, ele é tratado por Deus. Ele amplia a visão, transforma o nosso interior. Quando nós temos esse coração. É isso que Deus quer de nós. E o quinto e último ensinamento que o Senhor nos dá. Fique junto de Jesus, ouvindo sempre a palavra. Porque a palavra nos faz avançar. Agora, tenhamos o cuidado, até a Cássia recentemente citou aqui na frente, nós tenhamos o cuidado, porque hoje nós precisamos separar o joio do trigo, porque hoje tem muita coisa aí no internet, rádio, é muita coisa. Então nós precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos saber, pastor Wesley, o que vem do Senhor.
E você sabe quando é que nós separamos isso? Quando nós estamos com o Wi-Fi do Senhor. Quando nós estamos conectados com o Senhor. Aí nós conseguimos separar. Nós conseguimos separar o joio do trigo. Lá em Lucas 24, 31, 32, diz assim: então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando eles tinham dúvidas, né? Lá no caminho de Emaús, lembra? No caminho? Então, ali foi confirmado. A dor da perda do mestre era tão grande naquela época que Jesus partiu, que afetou a visão dos discípulos depois da morte de Jesus. Mas eles se mantiveram na fé, ouviram e caminharam com o Senhor no caminho de Emaús, até que o reconheceram à mesa. Então, o que o Senhor nos ensina? Mantenha-nos unidos a Jesus por meio da Bíblia e da oração. Ou seja, por meio da palavra, por meio do conhecimento. Eles, quando Jesus partiu, eles tiveram dúvida. Mas o Senhor veio e confirmou e falou com eles. Que Ele estaria com eles, está conosco até hoje, até os confins da terra, até o final. Tem essa certeza, tem essa esperança, nós tenhamos isso todos os dias nas nossas vidas. E para encerrar, nós já citamos, mas toda a visão espiritual que nós temos aqui não se compara à visão perfeita que teremos na eternidade. Não se compara, amados. Por agora, nós vemos com pouca nitidez, ainda é muito, não é tão claro ainda. Mas na eternidade nós veremos o Senhor como Ele é. Lá veremos plenamente, com uma visão perfeita, a glória de Cristo. Nós vamos ver isso. Nós vamos viver com Cristo, nós vamos estar lado a lado com Ele. Mas só quem vai estar com Ele? Aqueles que cumprirem a sua vontade. Aqueles que estão com Ele todos os dias. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, nada se compara, nada se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós devemos continuar marchando, devemos continuar com Cristo, devemos andar com Ele e fazer aquilo que Ele nos pede todos os dias, né? Que a palavra nos ensina, para que nós possamos prosseguir com Ele. Essa é a mensagem que nós teríamos agora nesta manhã. Anjos te louvam, os anciãos